Muito bem, jovens, aqui para gravar um vídeo sobre, dessa vez o tema é o limite trigonométrico fundamental. Nós já falamos em sala de aula sobre limite exponencial fundamental, né? Naquele caso, nós não podíamos demonstrar, porque nós precisamos de ferramentas que ainda não temos até aqui. Agora, o limite trigonométrico fundamental, que é esse limite aqui, limite do seno de x sobre x, quando x tende a zero, é igual a 1. Esse limite serve para muita coisa, né? Serve para muita coisa da matemática, demonstrar muita coisa. Vai servir para o resto do curso, nesse nosso curso de cálculo diferencial, de matemática, né? Mas de imediato ele serve para resolver a nossa lista de exercícios, né? Nós temos uma questão lá, se não me engano, a última da lista de exercícios, que tem limites trigonométricos, e você vai usar fortemente esse limite trigonométrico fundamental para resolver os limites trigonométricos. Bom, eu ia falando que no limite exponencial você não consegue demonstrar por conta de que você não tem ainda a ferramenta, né? Que são séries de Taylor, para demonstrar aquele limite fundamental. Agora, com relação ao limite trigonométrico, nós podemos demonstrar usando apenas coisas básicas, conhecimento básico de geometria e um pouquinho de trigonometria. Então, vamos lembrar aqui uma coisinha do ciclo trigonométrico. Você tem aqui o ciclo trigonométrico. Deixa eu tentar fazer aquele desenho bem legal. No ciclo trigonométrico, que é uma circunferência de raio 1, né? Na verdade, é uma circunferência de raio 1. Então, eu vou usar só a parte de cima. Eu não vou desenhar muito aqui para não carregar a figura, tá bom? Então, o ciclo trigonométrico se baseia no seguinte: aqui é raio 1, essa medida aqui é 1, tá bom? Vou colocar só para a gente lembrar, mas a gente já sabe que o raio desse círculo é 1. O raio do ciclo trigonométrico, por definição, é 1. Aqui se faz toda a trigonometria. Então, a gente chama, quando fala de trigonometria, a gente chama esse eixo aqui de eixo dos senos. O eixo horizontal é o eixo dos cossenos. E aqui eu vou precisar também do eixo das tangentes, tá? Que é uma reta que tangencia aqui o ciclo trigonométrico. Tangente é uma reta que toca em apenas um ponto do círculo, né? Então, esse aqui é o eixo das tangentes, tá bom? Nós estamos querendo demonstrar essa igualdade aqui, esse limite, né? Eu acabei deixando pouco espaço aqui, mas tudo bem. Está dando para a gente acompanhar, né? Muito bem. Desculpem. Para nós demonstrarmos, nós vamos traçar aqui o arco X, tá? Então, a gente está tratando aqui do arco X. Seno do argumento X, esse é o arco em que nós estamos aplicando o seno. Então, vou chamar de X esse arco aqui. O ângulo central, que é esse arco. Tem a mesma medida, porque nós estamos falando de radianos, tá? O X está sendo medido em radianos por esse motivo. O ângulo coincide com o arco. Raio 1 é o mesmo arco, o arco é o mesmo ângulo, a mesma medida, tá bom? Então, por isso, x radianos corresponde a esse comprimento aqui em radianos. Muito bem. Nós sabemos também que... Deixa eu baixar uma perpendicular aqui, que nós vamos precisar. Aqui você vai ter uma perpendicularzinha. Se você rebater a extremidade do arco, está aqui o arco X, né? É esse arco aqui. Se você rebater para o eixo vertical, esta medida aqui, vou lembrar aí da trigonometria que você aprendeu lá no ensino médio, essa medida é chamada de seno de X. Tá bom? Essa medida aqui, essa altura aqui, que essa medida é seno de X. Você mede, rebate a extremidade do arco para o eixo vertical. Para o eixo horizontal você tem o cosseno. Acho que nem vamos precisar aqui, mas essa medida aqui é o cosseno de X.
Cosseno de x. Só para a gente lembrar do que nós aprendemos lá em trigonometria. E se você estender esse segmento até o eixo das tangentes, a medida que você encontra, essa medida aqui é a tangente de x, tá bom? A medida que você encontrou aqui é a tangente de x. Você denota dessa forma. Tá? Então, recordando aí o que você aprendeu lá no ensino médio, na verdade. Extremidade rebatida para vertical, você tem a medida daqui, da origem até lá, é o seno. Rebatida para o eixo horizontal, a medida da origem até a extremidade é o cosseno. E se você estender o segmento até o eixo das tangentes, a medida que você tem, que você encontra aqui, é a tangente de x, tá bom? Então, por isso que o seno é uma coisa que varia entre menos 1 e 1, né? Porque só varia aqui, até 1. Daqui do menos 1, que é a parte de baixo aqui da circunferência, né? O seno varia de menos 1 em 1. O cosseno também varia de menos 1 em 1, né? Então, seno é uma coisa que varia de menos 1 até 1. Se você encontrar algo diferente, está errado, né? Um seno maior que 1 ou menor que menos 1. Cosseno, mesma coisa. Já a tangente, se você for aumentando aqui o arco, ele vai ficando grandão. Então pode ser tão grande quanto você queira, né? Uma coisa próxima aqui de π sobre 2 vai encontrar o eixo das tangentes muito, muito longe, né? Então você lembra que aqui em radianos é o π sobre 2, né? Aqui π, aqui embaixo 3π sobre 2, só para lembrar. E quando dá uma volta, 2π, né? Tá certo? Essa extremidade é 2π, que coincide com 0 radianos. Muito bem, mas agora nós vamos nos concentrar nessas figurinhas aqui. Esse triângulo grande, esse triângulo menor que eu vou traçar aqui, vou traçar de vermelho para você entender melhor. Aqui é um triângulo que eu vou usar. Esse triângulo, o arco e o triângulo grandão, tá? Então, deixa eu dar nomes aqui às coisas. Vamos aqui que seja o ponto O, aqui o ponto A, aqui o ponto B e aqui o ponto C, tá bom? Então, claramente, veja bem, claramente você, por essa figura, você vai concordar comigo, a área do triângulo OAB, que é esse triângulo aqui, ó, OAB, é menor que a área do arco OAB, porque o arco vem por fora aqui, ó. Você já tem uma barriguinha, né? Essa região aqui vai ter uma barriguinha, então a área é maior que a área do triângulo. Vou escrever isso aqui. A área do triângulo OAB é menor que a área do arco. O arco a gente denota assim, arco OAB, tá certo? A área do triângulo OAB é menor que a área do arco OAB, tá? Tem um pouquinho mais aqui, que é menor, por sua vez, que a área do triângulo OAC. Agora já tem muito mais coisa aqui, né? Então, o triângulozão, ele envolve o arco, portanto, a área dele é maior, né? A área do arco é menor que a área do triângulo grandão, o triângulo OAC. OAC. Agora você lembra lá do ensino fundamental que você aprendeu áreas, né? A área do triângulo é a área da base vezes a altura sobre 2, né? A área da base vezes a altura sobre 2. Então, aqui é a base vezes a altura sobre 2. A base aqui é OA, a medida do segmento OA. Deixa eu escrever isso aqui. Então, a área desse triângulo é medida do segmento OA vezes a altura. Quem é a altura? A altura é, deixa eu dar mais um nomezinho aqui, dB. A altura é dB. dB sobre 2. Menor que, agora a área do arco.
A área do arco, se você não lembrar, a área de um arco. Alfa é igual a alfa sobre 2 vezes r ao quadrado, o raio ao quadrado, tá bom? Se for 2π, é 2π sobre 2 sobre r ao quadrado, que é a circunferência toda, então dá πr ao quadrado. No nosso caso, aqui é x, né? Então a área vai ser x sobre 2 vezes r ao quadrado. Mas o raio é 1, que é o raio do ciclo trigonométrico. Então já fica 1, né? X sobre 2, então. X sobre 2 é a área do nosso arco. E aí nós temos um outro triângulo. Triângulo, a gente sabe, é base vezes altura sobre 2. Triângulo agora OAC. É um triângulo retângulo, é mais fácil, né? Base vezes altura sobre 2. Metade de um retângulo cuja área é base vezes altura, né? Parte em 2, dividido por 2. Então, OA vezes AC sobre 2. Medida de OA, do cateto A, pela medida do cateto AC sobre 2. Muito bem. Agora você sabe que OA é igual a 1, que é o raio aqui, né? Então, isso aqui é 1, já desaparece. Isso aqui é 1, né? Esse aqui é 1. Você sabe que dB é a mesma medida do seno aqui, ó. É a mesma medida, né? Você tem um retângulo aqui, dB é essa medida, que é o seno de x. Então, vou substituir. dB é igual ao seno de x, seno de x sobre 2, menor que. Eu vou repetir, x sobre 2, menor que o AC. AC é esse cateto do triângulo que é a medida da tangente de x. Então, é tangente de x sobre 2. Muito bem. Acho que está tudo bem aqui, não é? Bom, eu posso multiplicar toda a desigualdade aqui por 2. E os sinais de desigualdade permanecem o mesmo, porque 2 é positivo, né? Se eu multiplicar por um número positivo, a desigualdade se mantém. Então, você pode escrever aí, multiplicando por 2, nós vamos obter seno de x menor que x menor que a tangente. Mas a tangente eu já vou escrever assim, tangente é seno sobre o cosseno, tá bom? Lembra que tangente, que você aprendeu lá na relação trigonométrica, nos triângulos retângulos de ensino fundamental, a tangente de um ângulo é o seno dividido pelo cosseno, né? Cateto oposto sobre o cateto adjacente, a mesma coisa, não é? Cateto oposto, seno, sobre o adjacente, que é o cosseno. O cateto oposto é esse aqui, seno, sobre o cateto adjacente, cosseno, que é igual a tangente. Muito bem. Agora nós podemos dividir tudo pelo seno. Só que tem um dilema. Quando você se aproxima do zero, você pode se aproximar por valores positivos, né? Aqui seria x tendendo a zero pela direita, ou você pode se aproximar por valores negativos. A figura está ficando carregadíssima, né? Eu não gosto de colocar muita coisa na figura que a gente acaba não entendendo. Você tem aqui, você pode se aproximar pela direita ou pela esquerda, aqui por valores negativos, aqui por valores positivos. Eu vou escolher, por que faz diferença? Porque se eu vier por valores positivos, ó, a extremidade está percorrendo aqui, se aproximando do zero. O seno vai ser uma coisa que vai se aproximar de zero, mas por valores positivos também. Se você vier por baixo, se a extremidade vier percorrendo assim, indo para zero, o seno vai ser negativo, vai ser abaixo de zero. Então vai fazer diferença quando eu dividir pelo seno aqui. Eu vou escolher, então, x vindo para zero pela direita, ou seja, por valores positivos. E por valores positivos, o seno também vai ser positivo. Vai se aproximar de zero também, só que por valores positivos. Se vier por baixo, vai por valores negativos. Isso faz diferença na hora que eu dividir tudo por seno. Então, nessa etapa aqui, eu vou dividir
toda a desigualdade pelo seno. Como ele é positivo, a desigualdade se mantém. Agora tem um preço. O limite que eu estou calculando não é o limite ordinário. Na verdade, eu vou calcular aqui o limite da função seno de x sobre x, só que pela direita. Então, eu vou calcular só um pedaço. Resolver só um pedaço do problema, não é? Tá bom? Eu vou parar o vídeo aqui para fazer um outro vídeo para concluir esse raciocínio, tá ok? Um grande abraço, esperem o próximo vídeo.